noite, quero agradecer aí o Obrigado convite. por estar aqui presente com a gente Beleza. e tá brindando teu conhecimento, a gente com seu conhecimento aqui. Então agradecer aí o convite, né? Agradecer o Josuel que sempre está me. A gente está muito em contato, fazendo vários projetos juntos, e ele que me trouxe aí para a gente fazer uma conversa. O meu nome é Carlos Nepomuceno, o pessoal me chama de Nepô, e eu brinco sempre que para fazer sucesso no Brasil só 4 letras, né? Xuxa, Zica e Pelé. Então, Nepô. então tem que ser Nepô, e aí a ideia é a gente falar aqui sobre futurismo competitivo. Futurismo competitivo é um tema que a gente tem trabalhado e tem um cachorro. Acho que tem um cachorro aí que não está gostando de futurismo, não. Dionísio, se você puder fazer isso, obrigado. Vamos deixar todos nós, os nossos microfones, deixar só o Carlos, que aí a ligação fica melhor. Isso. Então, o futurismo é um tema que eu tenho trabalhado bastante tempo. Eu comecei a trabalhar com a internet em 1993, montei minha empresa de consultoria estratégica em internet em 95, e de lá para cá já tive mais de 500 clientes, já passei por tudo que vocês possam imaginar. E a partir de 2006 eu fui convidado para dar aula no programa de engenharia aqui da UFRJ, como professor convidado, num laboratório lá, naqueles núcleos que eles têm. E aí escrevi meu primeiro livro com o professor Marcos Cavalcante, Conhecimento em Rede, 2006. Aí tomei gosto, que me chamo hoje de conceituador, tomei gosto pelo trabalho de conceituador e escrevi em 2006 o Conhecimento em Rede, 2013 escrevi o Gestão 3.0, 2018 escrevi o Administração 3.0 e agora, na pandemia ano passado, escrevi o Civilização 2.0. Então eu tenho me dedicado, o meu problema foco, e eu tenho trabalhado muito com essa questão de profissional de excelência. Eu acho que um profissional de excelência tem que ter um problema foco, né? O meu problema foco, desde 2005, tem sido, eu tento botar isso em 10 letras, em 10 palavras, né? Ajudar pessoas, profissionais e organizações a lidar melhor com o mundo digital. Então esse é o meu foco há 15 anos. Então eu tenho estudado isso profundamente, ido para dentro dos clientes, feito palestra, cursos, e há 2 anos, agora já entrando no terceiro ano, eu criei uma escola, um projeto, uma startup, né? Uma escola pela internet. Antes da pandemia a gente já estava trabalhando pelo WhatsApp, totalmente online. A gente trabalha por projetos de imersão. A cada semestre a gente tem uma imersão, tem o Renato aí, não sei mais quem está aí na escola, que eu convidei, e é o pessoal, a cada 6 meses a gente vai renovando a nossa narrativa. Então a gente desenvolveu uma narrativa que é uma visão de médio e longo prazo, e aí a gente trabalha com futurismo de médio e longo prazo, tem o futurismo de curto prazo, que as pessoas trabalham também. Então tem o futurismo de curto, médio e longo prazo. A gente tem trabalhado no futurismo de médio e longo prazo, porque a gente está vivendo hoje um momento muito especial, que e isso dá um nome na escola, chama Bimodais Futurismo Competitivo. A gente está vivendo hoje um momento bimodal da civilização. Nós estamos fechando uma era civilizacional e iniciando uma nova era civilizacional. Então, a primeira coisa que eu queria, já entrando aí no nosso tema, dizer para vocês o seguinte: a gente percebe, sente, quem trabalha no mercado, quem vive no mercado, etc., tal, sente que existem determinadas mudanças mais estruturais, menos conjunturais, né? E aí tem vários sintomas que as pessoas percebem, e as pessoas às vezes não conseguem juntar esses sintomas e desenvolver uma narrativa, uma explicação lógica, uma tentativa de explicação lógica do que está acontecendo, para fazer um diagnóstico,
para fazer um prognóstico e para sugerir um tratamento. Sem um diagnóstico adequado desses sintomas que a gente está percebendo, a gente não consegue prognosticar e nem consegue sugerir tratamentos. Então, a gente, dentro dessa visão, a gente percebe sintomas. Quais são os sintomas, Nipô? A gente percebe, por exemplo, que as grandes organizações não estão mais liderando o mercado como lideravam antes, 50, 100 anos. Elas estão perdendo espaço para novas organizações com novos modelos. Muita gente chama de novos modelos de negócio. Depois eu vou mostrar para vocês que não são novos modelos de negócio. São novos modelos de administração. A gente percebe mudanças na sociedade como um todo. Os jovens com uma cabeça totalmente diferente, já não mais aceitando o modelo tradicional de educação. Nós percebemos mudanças na política, né? Uma participação efetiva da população na política, no mundo todo, no Brasil, né? Manifestações que com um viés totalmente diferente, que não aconteciam antes, passaram a acontecer, massivas, em direção a diferentes posicionamentos, uma participação efetiva de um segmento da população que não participava de política. Então a gente fica se perguntando o que está acontecendo. Qual é o diagnóstico que um consultor, que teoricamente um consultor é aquela pessoa que leva para a organização um diagnóstico para prognosticar, para tratar. Então o que está acontecendo? Então você vê aí no mercado uma disputa por um diagnóstico mais adequado. Quando eu comecei lá no curso Gestão de Conhecimento, foi a aula, eu comecei a dar o curso lá na pós-graduação de Gestão de Conhecimento, o diagnóstico que existia no curso, que continua existindo inclusive, era que a gente vive a sociedade do conhecimento. Quando eu fiz o meu mestrado e o meu doutorado, né, na ciência da informação, o diagnóstico lá do pessoal é que a gente vive a sociedade da informação. Depois a gente tem aí também um diagnóstico que está aí no mercado, que todo mundo gosta de falar, que a gente está vivendo uma revolução industrial. Estamos vivendo uma revolução, a quarta revolução industrial. Então tudo se explica pela sociedade do conhecimento, se explica pela sociedade da informação e se explica pela revolução industrial. E aí isso é um diagnóstico. Se eu tenho sociedade do conhecimento, eu preciso criar uma metodologia que é gestão do conhecimento. Então eu diagnostico sociedade do conhecimento, eu faço prognóstico que tudo agora está indo para uma sociedade que precisa de mais conhecimento, e aí eu faço um tratamento. Vamos fazer gestão de conhecimento para que as empresas continuem competitivas na sociedade do conhecimento. Na sociedade da informação, então eu faço um diagnóstico e jogo uma metodologia. Precisamos lidar melhor, fazer a gestão da informação, que aí vai resolver o problema. E eu vou continuar mantendo o nível de competitividade. Ou revolução industrial, eu preciso entrar na revolução industrial. E aí então eu vou fazer uma metodologia que o pessoal chama aí de transformação digital, que a gente também vai dar uma criticada nisso aí. Então, esses são os diagnósticos que estão aí no mercado e as pessoas ficam ali dentro desse diagnóstico tentando ajudar as organizações. O nosso diagnóstico é diferente. A gente percebe pelo conjunto da obra, né, que, primeiro, todas as sociedades humanas são sociedades do conhecimento. Não existe uma sociedade, depois que o Sapiens virou Sapiens, que ele não tenha que trabalhar com conhecimento. Então, a gente dizer que a gente agora vive a sociedade do conhecimento e que há 50 anos atrás não era a sociedade do conhecimento, ou há 100 anos atrás não era a sociedade do conhecimento, que na Grécia, onde surgiu lá, né, onde começaram a se organizar os pensamentos filosóficos, né, não era a sociedade do conhecimento, quando ali em Sagres, em 1500, se criou a escola de Sagres para fazer as navegações, em que aí teve todo um trabalho de inventar as caravelas, etc. A gente imagina que ali não é a sociedade do conhecimento, e agora é a sociedade do conhecimento.
Então você vê que não tem lógica isso. Porque se a gente tem mais conhecimento, a gente também tem mais xixi e tem mais cocô. Então, se é a sociedade do conhecimento, também poderia se chamar sociedade do xixi, sociedade do cocô, sociedade do lixo, sociedade do hambúrguer, sociedade da Coca-Cola, porque tem muito mais tudo isso e não é por causa disso que eu vou chamar a sociedade. Então, não faz sentido. Sociedade da informação é a mesma coisa, sempre precisamos de informação. A ideia de uma que a gente está vivendo hoje, uma revolução industrial, já por si só já se quebra a ideia, porque se é uma revolução industrial, como é que está tendo mudança política? Por que o jovem está diferente? Por causa de uma revolução industrial, você pode dizer que existem mudanças na indústria, mas você dizer que o epicentro da mudança é uma revolução industrial, não tem lógica. A gente pode até dizer que existe uma sub-revolução industrial, mas não uma revolução industrial. Como a gente está vivendo uma sub-revolução educacional, uma sub-revolução política, uma sub-revolução no direito, uma sub-revolução em várias áreas da sociedade, mas não é a revolução principal. Então, qual é o diagnóstico, Nepô? O diagnóstico que a gente faz é que a gente está vivendo, anotem, uma revolução midiática, civilizacional, digital. Vou repetir. Revolução midiática, civilizacional, digital. O que é isso, Nepô? Uma revolução midiática é um fenômeno social recorrente. Repito, fenômeno social recorrente. Não é a primeira vez que nós estamos fazendo uma revolução midiática civilizacional. E aí nós vamos já dar para vocês sugestões de livros. Leiam um cidadão chamado Pierre Levy, que não é americano e por causa disso não faz sucesso, né? Pierre Levy, um livro sugerido, Cybercultura. Cybercultura. É um livro para vocês poderem ler. Pierre Levy é um seguidor, apesar de não assumir exatamente assim, ele é um seguidor de uma escola canadense chamada Escola de Comunicação de Toronto, que foi liderada por um cidadão chamado Marshall McLuhan, que é, na minha opinião, o principal filósofo para a gente compreender o novo século, que também não é considerado importante porque não é americano. E ele, então, ele e o grupo dele de pesquisa vão estudar as mudanças de mídia no passado. Tem um livro muito interessante também, uma sugestão para leitura, de um cidadão chamado Eric Havelock, vou repetir, Eric Havelock, Havelock com H, um livro que se chama A Revolução da Escrita na Grécia. Então a gente vai, a partir dos canadenses e a partir dos estudos das análises do PLV, a gente vai ver que o fenômeno social recorrente que a gente está vivendo, já tivemos a chegada dos gestos, depois a chegada da oralidade, a chegada da escrita manuscrita, a chegada da escrita impressa e a chegada do digital. É um fenômeno social recorrente. Mudou a mídia, segundo o nosso querido Marshall McLuhan, mudou a sociedade. No momento que você muda a mídia, você provoca sub-revoluções. Vou repetir. Com a chegada de uma nova mídia, você provoca sub-revoluções, porque você muda a placa-mãe da sociedade, o DNA central da sociedade. A nossa espécie, que é uma tecnoespécie, o ser humano, ele modifica a forma de se comunicar. E a comunicação é central em qualquer espécie animal viva, qualquer uma. Os golfinhos se comunicam, as baleias se comunicam, os lobos se comunicam, os leões se comunicam, os cavalos se comunicam e nós nos comunicamos também. Só que nós usamos tecnologias para nos comunicar. E nós podemos mudar as tecnologias como nós comunicamos. E aí a gente muda o DNA da espécie. Por isso que o Pierre Levy, nesse livro Cybercultura, vai dizer: quando nós mudamos as tecnologias midiáticas, nós iniciamos uma nova etapa civilizacional. É o fenômeno mais importante,
o mais disruptivo, o mais impactante na história do Sapiens. E aí, olha só que loucura. É o fenômeno mais impactante, mais disruptivo, que muda profundamente a sociedade. E olha só, galera, é o menos estudado pelas ciências sociais. O menos estudado pelas ciências sociais. E quando a gente fala de ciências sociais, a gente inclui, porque quando a gente fala de ciências sociais, a galera fala, tá, sociologia, ciência política, papapá, filosofia. Não, queridos. Administração e negócios são ciências sociais. Porque administração e negócios não são meteoros que passam, não são golfinhos que falam e não são abelhas que pegam mel. São fenômenos humanos, sociais. Então, o que eu estou dizendo para vocês que são consultores de organizações? Eu estou dizendo para vocês que nós estamos hoje, toda a formação que vocês tiveram nas universidades de administração, olha aí o que eu vou dizer, galera. Toda a formação que vocês tiveram nas universidades de administração ficaram obsoletas. Vou repetir. Toda a formação que vocês tiveram nas universidades de administração, nas pós-graduações que vocês fizeram, estão obsoletas. Porque a forma como nós pensamos o modelo de administração precisa de uma revisão profunda para que a gente possa entender este novo ambiente. Então, qual é a revisão que a gente precisa fazer? O que uma revolução midiática civilizacional provoca na sociedade? E quais são as causas dessa revolução? E quais são as consequências? E aí nós vamos trabalhar com o fator causante, fator detonante, fator consequente e o fator atuante, que na verdade é o famoso diagnóstico, prognóstico e tratamento. Só que para eu fazer um diagnóstico eu preciso da causa. Por que você pegou pneumonia? Por que você está cansado? Por que você está sentindo dor na perna? Você precisa saber da causa. Aí faz o diagnóstico. Aí faz um prognóstico e faz o tratamento. Ou faz o tratamento e depois faz um prognóstico. Mas você tem um prognóstico, se você não cuidar da sua pneumonia, você pode acontecer isso, precisa tratar. E depois que você trata, você faz um prognóstico pós-tratamento. Então você teria o prognóstico pré e o prognóstico pós. Qual é a causa? Por que a gente está vivendo essa revolução civilizacional e por que a gente faz revoluções de mídia? Então, nós temos aí um fator que eu acho que para vocês, e quando a gente conversa sobre isso, é uma coisa assim que não dá muito para... São dados concretos. Eu brinco sempre que uma mãe tem um filho e vai ter mais um. Aí tem 3, nascem gêmeos, trigêmeos. Então ela passa de 1 para 4 filhos. A família, a casa dela vai ser igual? Olha a complexidade como aumenta de 1 para 4, em todos os sentidos. Também conta uma história, quando a gente tem mais tempo e tal, de um kitnet. Você mora num kitnet, vem 6 parentes visitar o teu kitnet. De uma hora para outra você tem 1 e você passa a ter 7. Aí o que você tem de problema no fim de semana naquela visita dos parentes? Problema de água, problema de luz, problema de banheiro, problema de conflito, problema de limpeza, problema de conflitos, problema de acessar as coisas, problema de logística, comida. Então, qual é o principal problema que uma espécie como a nossa, tecnoespécie, tem? Isso é uma revisão do que vocês não aprenderam na Universidade de Administração e que não estão se ensinando ainda
nas universidades de administração, que eu vou fazer muita palestra lá, e aí você pergunta para os alunos se eles usam Uber, eles usam. Aí você pergunta, sabe fazer Uber? Não, não sei. Não sei nem o que é isso. Como é que faz um troço desse? Eu sei usar, não sei fazer. Não sei explicar também. É por isso que as universidades estão obsoletas. E aí você vai ver o fator causante. Qual é, Nepô? Vamos lá. 1800, 1 bilhão de habitantes. Planeta Terra, 1 bilhão de habitantes. Hoje, chegando a 8. Em 1800, multiplica 1 por 3 pratos de comidas por dia. Em média, 3 bilhões de pratos de comida todos os dias. Hoje, 24 bilhões de pratos de comida todos os dias. É possível uma espécie que sai de 1 para 8 bilhões, que sai de 3 bilhões de pratos de comida por dia por 24 bilhões de pratos de comida por dia, manter a mesma estrutura? Fez-se muita gambiarra, mas chega uma hora que precisa mexer no puxadinho. Tem que fazer uma reforma geral. É o que a gente está fazendo. Qual é o fator causante, então, Nepô? Aumento populacional. Brasil, 30 milhões em 1900. Hoje, 210. 90 milhões de pratos de comida por dia em 1900. Hoje, 630 milhões de pratos de comida todos os dias. Você acha que o Brasil, com essa estrutura, com essa complexidade demográfica, consegue resolver os problemas que a gente tem para resolver? Do mesmo modelo? Educação, saúde, justiça, habitação, saneamento, etc, etc, etc. Água, energia, comunicação, conseguem resolver? Não. Por quê? Tem que fazer uma mudança estrutural. Então isso é uma ordem espontânea, não é organizado por ninguém. Ah, Nepô, tem alguém pensando nisso? Alguém está propondo isso? Tem alguém que sabe isso? Não, é uma ordem espontânea. Você tem a demanda, quando aparece a oferta, você diz, eu quero. Ninguém chegou na sua porta para bater, para dizer, usa um celular que é legal. Você logo sacou que era bom o celular. E a partir daí você começa a usar e você já entra, você começa a promover e participar da tal revolução midiática. Foi assim também com a escrita, foi assim com a oralidade, foi assim com gestos, porque as pessoas veem as vantagens e saem usando. E aí as mudanças vão acontecendo. Fator causante, população. Aumento, complexidade demográfica progressiva. Fator detonante, surgimento de uma nova mídia. Alguém inventa um troço, a coisa vai sendo, todo mundo vai aderindo, e a partir de um determinado ponto, se inicia uma nova era civilizacional pelas possibilidades novas que aquela tecnologia permite. E aí nós vamos entrar no fator consequente. E aí que é onde o bicho pega. Para o pessoal de administração, para os consultores e para as organizações. As mídias definem o modelo de administração. Porque normalmente a gente pensa que a organização define o modelo de comunicação. Esse é o erro vital e básico que a gente tem, que é uma ilusão. Não é assim que é. Está errado isso. Então, o que nós estamos assistindo agora? Qual é a bimodalidade que nós estamos assistindo? Nós estamos assistindo a passagem de um ambiente organizacional que eu estou chamando de gestão, que não é sinônimo de administração, para mim não é. E nós estamos criando um novo modelo administrativo que a gente vai chamar de curadoria. Tudo que está bombando no mercado hoje é curadoria. Olha aí, galera. A curadoria tem um DNA administrativo diferente. Muitas palestras que vocês já ouviram, o cara diz, o Uber, isso aí é aquela coisa que toda hora se fala. Que eu chamo que essas palestras que o pessoal faz, eu chamo de Cracolândia. Todo mundo sai viajando na maionese, mas ninguém entende nada. Então vamos lá. O Uber é a maior empresa de mobilidade e não tem nenhum carro. O Facebook é a maior empresa de geração de conteúdo, mas não coloca nada. O YouTube é a maior empresa de geração de vídeo, mas também não produz nada.
Ah, o Airbnb é a maior empresa de aluguel de imóvel, mas também não tem nenhum imóvel. Como é que se explica isso? O que é isso? Isso é o surgimento de um novo DNA administrativo que tem um outro modelo incompatível. Anota aí, galera. Incompatível. Não, se você plantar um pé de gestão, não nasce uma empresa uberizada. É incompatível. O Mercado Livre é incompatível com uma empresa que vende produtos e serviços. Porque ele precisa liberar numa plataforma as pessoas para terem independência. Não existe no Uber um gerente de RH para os motoristas do Uber. Não tem gerente de RH para esses milhões de motoristas. Não tem um gerente de qualidade de serviços e produtos. Quem vai definir tudo isso é o usuário. Isso é um outro modelo de administração. Não é um novo modelo de negócio. E isso tem a ver com a nova mídia. E é isso que é o fator consequente de uma revolução midiática civilizacional, que no passado foi a passagem dos reis para o primeiro-ministro, dos nobres para os parlamentares, que foi ainda dentro de um modelo parecido, e nós agora estamos tendo uma disrupção, passando, depois vocês podem perguntar que a gente pode falar mais disso, passando de um modo sonoro, que é o que a gente vive hoje, a gestão toma decisões sonoras, o gestor toma decisão recebendo e-mail, despachando e-mail numa reunião, fazendo memorando e despachando memorando, isso tudo é sonoro, porque a escrita é sonora, é o som escrito, e nós estamos indo para um ambiente das formigas. Isso vocês também podem ler com mais detalhes num livro de um cidadão chamado Steve Johnson, Emergência, que ele vai mostrar que nós estamos imitando com essas novas plataformas o modelo de administração das formigas. E aí nós temos um pepino gigantesco. Porque as atuais organizações estão perdendo competitividade para o novo modelo administrativo incompatível que você não consegue migrar. Tanto que, até hoje, nenhuma organização tradicional lidera mercado digital. Todas as organizações que lideram o mercado digital começaram do zero, porque não tiveram que fazer a passagem. As pessoas não estão conseguindo abandonar o velho modelo. Não conseguem desapegar. Pior, estão indo na onda dos americanos e os americanos, na minha opinião, para este tipo de mudança que exige reflexão filosófica e teórica, os americanos não são os ideais. Ah, mas os americanos não estão fazendo esses modelos? Estão, mas eles não estão explicando direito. E o papel do consultor é o quê? Explicar. Ir lá com um diagnóstico adequado e chegar lá e explicar o que está acontecendo. Porque senão o cara não vai fazer mudança. Então qual é o final? Fator atuante, para vocês perguntarem, para a gente conversar. Qual é o fator atuante? A nossa sugestão é uma metodologia de migração para as empresas tradicionais, né, que é inovação bimodal administrativa. Inovação, todo mundo sabe que é fazer uma mudança. Bimodal é mostrar que existe bimodalidade, são duas formas, são dois modais. Isso já é utilizado por várias empresas, isso não é novidade. A Amazon, quando fez o Kindle, a Globo, quando criou o Globo.com, a Lojas Americanas, quando criou Americanas.com, fizeram tudo separado. Isso é bimodal. Só que a bimodalidade que eles usaram foi a bimodalidade dentro do mesmo modelo administrativo. E a nossa sugestão é fazer a bimodalidade administrativa, em que você tem
o modelo tradicional e depois o modelo da gestão e da curadoria, experimentando a nova forma de resolver problemas. Eu estou trabalhando, desde que eu escrevi o livro de 2013, em que eu comecei a desenvolver esses conceitos, que se consolidaram em 2018 com o livro Administração 3.0, e eu tinha realmente a fantasia, que o mercado era um mercado lógico, que bastava você ter uma explicação lógica, que as pessoas, então, conseguiriam entender a lógica, porque era uma coisa ligada a dinheiro, e as pessoas iriam, por causa daquela lógica, investir no novo processo. Eu tenho me dedicado agora, nos últimos anos, né, um estudo, além desses que a gente já fez aqui, que eu estou apresentando, um estudo de por que as pessoas não mudam. Né? A dificuldade da mudança. Quanto mais a mudança é profunda, estrutural, e quanto mais rápida é a mudança, mais dificuldades as pessoas têm de se adaptar a ela. Então a gente está vivendo, além de estar vivendo uma revolução midiática civilizacional, que é o fenômeno mais disruptivo que a gente pode viver na sociedade, e desconhecido, e o pior de tudo, todas as mentes pensantes que as organizações usam no Brasil para refletir sobre esse problema estão equivocadas. Você vai falar, Nepo, quem é você? Pô, um cara aí. Não interessa. Eu estou apresentando argumentos. Vocês podem questionar meus argumentos. Mas eu estou dizendo para vocês, não, eu já li esses livros todos que estão no mercado, fizemos análise aqui na escola, decupamos esses livros todinhos, mostramos as contradições desses livros todos, vários livros, organizações exponenciais, gestão do amanhã, todos, a gente foi pegando, foi lendo, foi analisando. As pessoas querem vender rápido, querem fazer palestra, querem fazer workshop, né? E a gente aqui não está nessa. A gente vende workshop, vende palestra, mas a gente quer vender aquilo, às vezes, que o cliente não quer escutar. Não quer escutar, não quer escutar. E aí eu tenho um blog há 14 anos, eu escrevo meu blog, para a gente fechar e a gente abrir para as perguntas. Eu uso uma frase muito da minha filósofa preferida, que é Ayn Rand, uma russa que foi para os Estados Unidos, N-A-Y-N, Rand, R-A-N-D, é a minha filósofa preferida, e eu botei no meu blog nos últimos 2 anos, eu tenho trabalhado com essa frase, que ela diz o seguinte, que eu acho que é bem o momento que a gente está passando. Você pode ignorar a realidade, não tem problema nenhum. O que você não pode ignorar são as consequências de ignorar a realidade. E a gente usa aqui também uma coisa que, e aí os alunos vêm em função disso, né? E depois eu posso falar um pouco da escola e dar o meu celular, que é vocês podem anotar, o 21 99608 6422, vou repetir, 21 99608 6422. Nós temos essa escola em que a gente passa para as pessoas essa narrativa, né? E a gente trabalha com uma frase que foi bem estudada por um outro livro que eu recomendo a vocês, um livro chamado Quem Está no Comando, que estudou redes descentralizadas e estudou os alcoólatras anônimos. E aí depois eu mergulhei nos alcoólatras anônimos. Tem até um livro também muito interessante, Levar Adiante, do Bill Wilson, que mostra como é que os alcoólatras se organizam, é tudo descentralizado, distribuído, é bem legal. E aí eu uso aqui para vender o peixe da escola o seguinte, que é uma frase dos alcoólatras. Ele fala assim, se você bebe, é problema seu. Se você quer parar de beber, é um problema nosso. E a gente trabalha com o seguinte conceito, adaptando. Se você não quer saber do futuro, é problema seu. Se você quer saber do futuro, um futuro de qualidade, com consistência, aí passa a ser um problema nosso. E aí a gente oferece essa visão que, na minha opinião,
vem sendo melhorada, a cada semestre a gente vem melhorando. Não é uma opinião que a gente é fechada, a gente aqui trabalha com a certeza provisória razoável, que a gente vai adaptando. Perguntas boas fazem a gente pensar bem, novos livros fazem a gente refletir e a gente vai aperfeiçoando ao longo do tempo a nossa narrativa. E eu acho que a gente está hoje bem posicionado no mercado para ajudar as pessoas a ter uma visão mais consistente em relação ao futuro. Como consultores, então, seria ótimo vocês poderem entender o que está acontecendo. Bom, André, é isso. Essa é a minha apresentação inicial e a gente pode abrir aí para umas perguntas. Primeiro, antes de mais nada, sensacional, né? Pô, olha, realmente a maneira como você encara as questões, né? É uma maneira realmente invejável. Você consegue sair desse desafiar o lugar comum e é por isso que você consegue traçar novos caminhos aqui. Então, realmente, eu estou muito impressionado, muito bacana aqui a tua apresentação. Agregou bastante a mim pessoalmente e eu acredito que a todos aqui presentes também. E, pessoal, eu vou sugerir o seguinte, se vocês quiserem colocar as perguntas, eu vou até já aproveitar, né, e já vou escorregar uma pergunta minha aqui para abrir o nosso bate-papo, né? Pô, o que acontece? A gente, como consultor, a gente tem como você falou, a gente tem que a gente chega no cliente, né? A gente é um médico, né? A gente tenta ajudar com diversas técnicas, com metodologias, uma série de coisas, que os problemas do cliente. A gente tem que fazer um diagnóstico, entender como a gente vai abordar esse diagnóstico e aferir os resultados. A gente tem, o pessoal que trabalha com estratégia, que é o meu caso também, a gente tem tido uma dificuldade enorme. Óbvio, a gente nasceu já no ambiente VUCA, né? Então a gente já tem um ambiente, a gente estava há 40 anos no VUCA, que é um ambiente volátil, um ambiente imprevisível, enfim. Hoje nós passamos, quando eu acho que foi 2019, se eu não me engano, o Jamais Cássio, aquele futurista lá do Vale do Silício, um cara bacana também, então é muito bacana, e realmente a gente teve uma migração para um caos, quase um caos, né? Não chega a ser um caos, mas é uma situação dificílima da gente conseguir projetar, planejar alguma coisa, né? É bem na linha que você está falando. Então, que é o BUNny, né? A gente tem hoje a gente vive num ambiente, num mundo... Eu até questionei, eu mesmo, né? A gente tem sempre que questionar, né? Eu questionei, eu falei, poxa vida, mas não é meio fácil pro Jamais Caixa ele falar assim, é BUNny. Então, não dá para a gente planejar, o ambiente é frágil, né? Que o B é de brittle, de frágil, o ambiente ele é ansioso, você quer resultados imediatos, as empresas são ansiosas, hoje você tem uma estrutura não linear, então não adianta você querer planejar de uma forma linear, e aí tudo imprevisível. Então, meu Deus do céu, e a gente como consultor, como é que a gente fica nisso? Qual a tua visão no caso de futurologia competitiva, né? Que nós obviamente a gente desenha as estratégias para que a gente tenha vantagem competitiva, então a gente se destaque, nosso cliente se destaque com relação aos demais, né? Então, como é que você enxerga essa questão desse ambiente que a gente está hoje e essa questão de como a gente desenhar planejamento? Só para finalizar o contexto, um dos pontos que a gente tem visto que tem sido bastante coerente é do Salib, né? Do Salibão, que vai estar com a gente no dia 5 de abril, que é a estratégia adaptativa, que é a gente preparar, a gente tem que construir estratégia, a gente tem que construir, a gente não pode ligar o carro e sair para qualquer caminho. Se a gente não tem um destino, a gente não vai chegar a lugar nenhum, né? Então a gente tem que construir uma estratégia, mas ela tem que ser adaptativa, ela tem que ser fácil de pivotar. Então eu queria entender, com o seu conhecimento, com sua pesquisa extensiva, como é que você vê essa questão do planejamento estratégico, da estratégia de uma maneira geral para hoje? Bom, o Salib que você está falando, a gente decupou o livro dele, Gestão da Manhã, e depois leu também o outro livro dele, que ele lançou 6 meses depois, o Cultura, alguma coisa assim. O livro Gestão da Manhã,
algumas coisas interessantes. Ele fala, inclusive, de motor 1 e motor 2, pegando de uma empresa de consultoria nos Estados Unidos, mas ele também não tem esse diagnóstico que a gente tem. Eu, por exemplo, já escrevi alguns artigos detonando esses dois conceitos, BANI e VUCA. Né? São conceitos. Não, porque o que acontece? Objetivamente, os americanos, eles têm um modelo filosófico que é o pragmatismo. E eles trabalham com esse pragmatismo que é fantástico para você começar do zero. Mas uma organização tradicional, ela precisa, para fazer determinadas mudanças, compreender o cenário. E aí o que você faz? Como o cara tem que explicar o cenário, aí ele faz esse tipo de jogada que os gregos chamavam de jogo de retórica. Ou seja, o cara joga a toalha. O futuro ninguém entende, é BANI, é VUCA, vamos jogar a toalha, não dá para entender. Como não dá para entender? Quer dizer, então vocês desistiram de entender? Ok, então, beleza, vocês desistiram. Nós aqui não desistimos. Os canadenses não desistiram. É uma revolução midiática civilizacional. Existe uma grande macro tendência, que é a descentralização progressiva, porque nós aumentamos a população. Temos uma explicação lógica aí. Então não é VUCA, não é BANI, não é sociedade do conhecimento, não. É uma revolução midiática civilizacional e a direção dessa revolução é aumentar o empoderamento do cidadão para ajudar na complexidade demográfica. Ponto. Para onde nós estamos caminhando? Empoderamento do consumidor, através de um novo modelo administrativo. Quem quiser competir nesse novo mercado, vai para esse novo modelo administrativo. É o que está bombando no mercado. Não é VUCA nem BANI. É curadoria em que você abre mão de um determinado modelo de comando e controle por um novo modelo de comando e controle. Então, é isso. Existe uma discussão que eu acho, que você falou até a questão ética, que eu acho que é o seguinte. Quando a gente fala de estratégia, porque aí são duas coisas diferentes. Existe a consultoria operacional e a consultoria estratégica. Na consultoria operacional, o cara vai chegar lá no cliente e vai dizer o seguinte: não, voltei. Conexão, já ele volta aqui. Pera um minuto. Ok, já voltou? Já voltei, estou aqui. Maravilha. Então, existem dois tipos de consultoria. A consultoria operacional, você chega lá, o cliente fala, eu estou com um problema de vendas. Vendas? Legal. Então, ele quer mexer com vendas. Então, tudo bem, eu tenho aqui uma metodologia aqui para trabalhar, uma capacitação, vou mexer com vendas. Ok. Operacional. Então, o consultor, ele vai para o cliente resolver um problema do cliente. E o cliente diz, eu quero resolver este problema. Ok. Os dois controlam a situação. Quando a gente vai para a estratégia, aí nós temos um problema ético. Temos um problema ético aí, André. O cenário externo da empresa, ele não é passível de controle nem do consultor, nem do cliente. Perfeito. Então, o consultor não pode chegar para o cliente e dizer assim, qual cenário você quer que eu diga para você que está acontecendo? É isso que os consultores estão fazendo. Qual é o PowerPoint que você quer que eu faça para eu falar de transformação digital? Outro dia eu cheguei numa empresa, eu falei, a minha visão de transformação digital é essa. Mas não é essa a transformação digital que eu quero fazer. Eu falo, querida, eu não posso fazer nada para você. Eu não tenho controle sobre o futuro. Eu não posso chegar para você como um consultor estratégico e ter a minha visão de cenário e o cara dizer, mas eu quero comprar essa visão de cenário. Você quer comprar essa visão de cenário? Então tá aqui, ó. Vou vender para você. É que nem o médico, você chega lá e diz assim,
Doutor, eu estou com um problema aqui no pulmão, o cara tira um raio-x, tá com pneumonia. Doutor, vem cá, não dá para quebrar o galho para mim, não? Pô, eu tenho que fazer umas férias aí. Não dá para vender, mudar a pneumonia para dizer que é uma gripe? Ah, dá. Você quer ter gripe? Então tô aqui, ó. Agora você tem gripe, você não está com a pneumonia, não. Como é que pode isso? O cenário lá fora é um diagnóstico que o consultor tem que levar. Como o cliente não quer comprar o diagnóstico do que realmente está acontecendo, você então inventa o cenário que o cliente quer comprar. E aí o que vai acontecer? O consultor vai ganhar dinheiro, o cliente acha que vai resolver o problema dele e lá na frente ele vai perder na competitividade. Então, jogando um pouco mais de molho aí, é exatamente esse o ponto. É bem legal a tua visão. Essa questão da competitividade nesse ambiente, o ambiente bunny é quase um caos, né? Então, eu concordo com você, dá pra gente jogar pedra no bunny, sem sombra de dúvida, porque, como dava também no VUCA, da mesma forma, porque o que você define é que nada dá para ser definido. Basicamente é isso que o bunny fala, por uma série de fatores. Então, mas ao mesmo tempo, quando a gente analisa a questão da competitividade, né, a gente vai ter, ok, eu estou competindo, vamos supor, na mesma região geográfica, no Brasil, competindo no Brasil. Então, o ambiente VUCA, que é o incontrolável, que eu estou inserido, no caso, o meu cliente está inserido, é o mesmo que os concorrentes do meu cliente estão inseridos. Então, competitivamente, como é que a gente vai lidar isso? Ou seja, a gente tem o ambiente externo, que é um ambiente incontrolável, né? Nesse ambiente externo, eu tenho uma possibilidade de previsibilidade das ações do meu concorrente, mas eu tenho uma sopa borbulhando ali onde nós estamos navegando, né? Então, é isso que eu queria entender na tua questão do futurologismo, da futurologia competitiva, como que a gente encara isso? Aí, André, aí vamos lá. Encara da seguinte maneira. De qual futuro a gente está falando? O futuro de curto, médio e longo prazo. Primeira coisa. Se você quer competir no curto prazo, ok. Agora, a questão é o seguinte. Vamos pensar na cooperativa de táxi. Vamos pegar o cenário de uma cooperativa de táxi. Você é um consultor, vai numa cooperativa de táxi, antes lá da uberização, e o cara chega para você e fala, você é um consultor estratégico? Sou um cara do caramba, tenho formação não sei aonde, pós não sei aonde. Poxa, que legal, cara. Cara, estamos aqui com uns problemas, a gente quer melhorar a nossa competitividade diante de outras cooperativas, a gente já viu aí as cooperativas. O que você acha que a gente tem que fazer? Olha, a primeira coisa que a gente tem que fazer é mudar o call center. Vamos mudar os telefones, sabe? Vamos fazer uma capacitação bacana que é isso que as cooperativas estão fazendo. Vamos melhorar, sabe, a fonoaudiologia das telefonistas. E outra coisa importante que a gente precisa fazer, a gente precisa fazer um treinamento com os motoristas da cooperativa de táxi, sabe? Para eles se vestirem melhor, para atender melhor o cliente. É isso que está dando certo nas cooperativas de táxi. Poxa, então vamos lá. Quanto custa isso? Ah, isso aqui é barato, custa X reais. Pô, então vamos lá. Aí 2 semanas depois aparece o Uber. É disruptivo. Ah, isso não é bunny não, cara. Isso não é que era não previsível. É que o consultor estava com o diagnóstico equivocado. E esse é um dos problemas centrais que nós temos. Nós nos baseamos nos americanos. Eu vou repetir, André. Os americanos estão conseguindo fazer inovação, estão conseguindo competir no mercado, mas eles não estão entendendo o que está acontecendo. Vou repetir. Os americanos não estão entendendo o que está acontecendo, porque o modelo de pensamento americano não vai para a história. O americano tem horror de ir para a história. Você pega um livro americano, o livro americano não foi. Raríssimo é o livro americano que vai falar de história. Aí você pega a Revolução Industrial, o cara dá uma pincelada nas 3 revoluções anteriores e aí já começa a falar da nova. Por isso nós fomos aos canadenses, que são especialistas que estudam revoluções de mídia há mais de 50, 60 anos.
Aí você tem uma base, você tem os padrões, e aí você entende o cenário macro. E aí você consegue entender, sai desse mimimi de VUCA e de BANI. Você consegue entender a grande macro tendência na direção da descentralização, que começa com a digitalização, passa pela uberização e já tem uma terceira etapa da revolução, que é a blockchainização, em que a gente vai descentralizar ainda mais. Então a organização diz assim: ah, mas eu quero competir com as organizações que estão aqui competindo comigo. Tá bom. Reza todo dia para não aparecer uma organização uberizada que vai matar o seu negócio. Reza. É a minha sugestão. Pega uma Bíblia, vai para a igreja todo domingo rezar. Entendeu? Bem interessante. Pessoal, eu tenho milhões de perguntas, né? Não quero ficar, sabe, te lotando só com as minhas perguntas. Vamos abrir para todo mundo, pessoal. Deixa a galera, peraí, eu vou chegar na galera aqui, peraí. Deixa comigo aqui, cara. Que o negócio é o seguinte, vamos lá. Doutor André, o que o senhor tem a me dizer? O que o senhor acha do que eu estou falando aqui? Estou maluco? Tenho que pular da janela, me suicidar? Ou faz sentido o que eu estou falando? André. Você falou doutor, eu não sou doutor. Álvaro, é o senhor, por favor. O que o senhor me diz aí? Doutor Álvaro, é o senhor. O que o senhor me diz aí, do que o senhor ouviu? Não está. Ana Rita, por favor, é a senhora. Doutora Ana Rita Franklin Vieira. A senhora ouviu? O que a senhora me diz? O Álvaro já tá aqui de volta. Vai, Álvaro, por favor. Tá me ouvindo? Estou te ouvindo, sim, senhor. Tá me ouvindo? Tô. Joia. Depô. Pessoal aí. Deixa eu te falar. As indústrias, na minha visão, as indústrias, cada uma tem sua peculiaridade, cada uma tem seus cenários. Sim, na minha visão, eu não tenho um cenário linear para todas as indústrias, né? A indústria de serviços tem o seu cenário, a indústria de transformação tem o seu cenário, enfim. Essa abordagem de que eu não sou construtor de cenários, eu não vou mostrar para o cliente um cenário fabricado, mas eu tenho modelos diferentes para cenários diferentes. Não sei se eu estou me colocando certo aí. A visão de você colocar, por exemplo, você falou da cooperativa de táxi. Eu vou trabalhar na realidade, no cenário de uma cooperativa de táxi, não é mesmo de uma indústria de transformação, PET, uma coisa assim nesse sentido. O mercado é diferenciado nesse sentido, de cada uma das indústrias. É uma visão americana, pragmática e tal. Mas, assim, essa visão de que eu tenho que trazer futurismo, tenho que trazer uma forma de administração de realidade, assim, achando que aquele cenário daquele cliente não é a realidade dele, eu não posso trabalhar aquele cenário enquanto ele ainda estiver vigente, entendeu o que eu falei aí? Olha só. Nós estamos vivendo, Álvaro, olha só, Álvaro, nós estamos vivendo, só um segundo, nós estamos vivendo uma mudança estrutural. Sim. Uma macro tendência estrutural em que vai, na minha opinião, atingir, no médio e longo prazo, todas as organizações da sociedade, em momentos diferentes, de formas diferentes. Para onde nós estamos caminhando? Para plataformas distribuídas, por exemplo, o cara da transformação. Hoje ele concentra tudo, ele faz tudo num grande centro. O que pode acontecer será que a gente não pode fazer isso de maneira distribuída? Usando essas plataformas, e ele, em vez de ser o cara que faz o centro, ele descentraliza. Então, será que não vai ninguém pensar nessa alternativa? Será que ele não tem que botar isso dentro da estratégia dele?
Será que ele não tem que ter essa visão da macro tendência? Porque presta atenção, cara. Existe uma diferença entre mudança estrutural e mudança conjuntural. Esse é o problema que a gente tem para entender o cenário. Nós estamos vivendo uma mudança estrutural, com uma possibilidade administrativa que a gente não tinha antes. Então, cada um dos setores tem que analisar se aquela macro tendência, como essa macro tendência, pode afetar o seu negócio, no médio e longo prazo. Porque o cara vai gastar uma fortuna numa fábrica e dali a 2 anos vai surgir um concorrente que vai matar aquele investimento que ele fez, que ele tem que avaliar. Porque uma fábrica que ele vai desenvolver é um projeto de 20 anos. Será que daqui a 20 anos aquele negócio dele vai continuar do mesmo jeito? Ele não tem que pensar nisso? Então, não é que o cenário é igual para todas as organizações. O cenário estrutural é igual, na minha visão. E aí você tem que pegar do cenário estrutural, analisar a conjuntura de cada setor. Aí sim. Eu não posso pegar e dizer que a uberização da cooperativa de táxi vai ser igual à uberização do minério, ou do petróleo, ou de uma empresa de móveis, ou de uma empresa de alimento que faz arroz. Eu não acho que é igual. Nem tem como, né? Por exemplo, se a gente pegar uma indústria metalúrgica que faz panelas, ela está centralizada, a produção dela vai ser em grande parte centralizada, senão ela perde o sentido de existir. Você imagina o seguinte, pega o modelo do Mercado Livre. Mercado Livre, você tem milhares, talvez milhões de pequenos vendedores oferecendo produtos e serviços. Se você imaginar numa firma de panela, você de repente, com impressora 3D, ou com a sofisticação da impressora 3D, de repente essa empresa de panela, será que ela não será só uma empresa de software? E as impressões todas serão feitas por plataformas, por pessoas que vão ter disponibilidade? Imagina o custo que você vai reduzir de transporte, etc. Tal, se você puder imprimir as panelas. Eu não estou dizendo que vai acontecer semana que vem, mas será que não tem ninguém pensando nisso? A partir do momento que você tem as impressoras, você distribuir todo o cenário, você acha que um cara que pensa nisso não deveria estar pensando nisso? Ou ele vai investir numa nova fábrica de panela centralizada? Porque a descentralização é uma tendência. Ele tem que parar para pensar nisso. Essa mudança estrutural, essa tendência pela descentralização, me parece que ela tem... Eu tive na Mercedes-Benz, em Juiz de Fora, eles fizeram uma exposição com as minhas ideias lá. E aí eles falaram, pô, e aí, né, pô, como é que faz aqui? A Mercedes. Será que a gente vai imprimir carro de maneira descentralizada? Primeiro que a gente vai reduzir a necessidade de carro, né? Mas vai ter. Mas será que vai imprimir carro de maneira descentralizada? Talvez seja um modelo de descentralização diferente, como é o modelo das montadoras hoje, onde você produz o câmbio num canto, a porta... Já é um pouco assim, né? Depois você tem alguém que junta, né? Mas será que vai juntar em grande fábrica ou de repente você vai criar microfábricas para produzir? Entendeu? E aí você não precisa ter o problema de transporte. E de repente você tem as personalizações dos carros. As personalizações das cadeiras, dos sofás. Né? Por que você precisa imprimir um sofá, fazer um sofá do mesmo jeito para todo mundo? Porque as pessoas também estão se personalizando. O cara quer um sofá com o escudo do Corinthians, o outro quer um sofá com um peixinho. Ele quer fazer o desenho do sofá dele. E aí, de repente, ele manda imprimir o que ele está querendo fazer. Né? Então, vamos lá. Boa noite. Boa noite. Podem falar aí, meu nome é Ernesto, eu estou sem câmera, eu tomei um curto telefone aqui, deu uma pane. E
Acabou que agora eu consegui falar aí novamente com vocês. Boa noite a todos, né? Falei, pô, você está listando aí a Amy Rand, né? O livro dela é fantástico mesmo e aconselho a todo mundo a ler, né? É muito bom e ela prega o objetivismo, né? Exatamente. Você está falando, você está apresentando aqui alguns pontos, aí fica a minha pergunta, né? Dentro da sua colocação aí sobre até a forma onde as pessoas, os americanos estudam, eles não estudam a história. Acredito que isso tem muito a ver também até com a questão cultural e religiosa, onde eles, por exemplo, por ser uma cultura protestante, não prega o conservadorismo e sim a inovação, né? O tempo todo, não vamos chamar nem inovação, é o novo, né? Não vamos, porque vamos colocar como inovação, porque tem coisa antiga que é inovadora também. Agora é o seguinte, essa mistura onde o próprio cliente ele pede a coisa muito genérica, isso não se dá até por falta dessa objetividade do nosso mercado e da nossa cultura em si, dentro da sua linha de raciocínio? Seria isso? Eu estou aqui, eu não estou conseguindo chegar de volta na sala, que eu entrei numa configuração aqui, não... Mas vamos lá, estou te ouvindo, estou ouvindo todo mundo, mas não estou vendo a galera. Sim. Ayn Rand, isso, objetivismo sim. Agora, por favor, me pergunta de novo, Ernesto, que eu me perdi aqui, cara. Não seria, por exemplo, até próprio da cultura americana, para resumir um pouquinho, né, eu tracei um cenário para você, porque eu acho que a gente tem que explorar o seu conhecimento nesse sentido, né? E a oportunidade de falar com você aí. Essa forma genérica onde a administração nossa, no sentido assim, de não ter essa coisa objetiva, não se dá muito em fruto da nossa cultura em si, de trazer a coisa mais genérica, de tentar buscar, ficar divagando em cima do problema e não da solução propriamente dita. Eu acho o seguinte, eu acho que os americanos, eles têm, não vou nem generalizar os americanos todos, mas a literatura americana que tem vindo para o Brasil, nessa área de negócios, nessa área digital, e eu tenho lido bem toda ela, tenho me dedicado à leitura, ela é assim, ela não... E aí quando eu leio os canadenses, eu vejo uma diferença gigantesca. Porque tem que fazer uma revisão filosófica, tem que fazer uma revisão teórica. Tem um problema que às vezes a gente tem em sala de aula, que as pessoas falam, Nepô, eu tive um curso lá em Brasília, e a menina falou, Nepô, essa sua aula é muito teórica. Eu falei, não, a aula não é teórica. Você que é muito operacional. Porque a estratégia trabalha com teoria. O cara que faz montagem de cenário, ele faz padrões, ele tem que estudar padrões, fatos e padrões. Quanto mais estruturante é a mudança, mais ele vai procurar padrões. E aí você vai no médio e longo prazo. Quanto menos é estruturante a mudança, mais você vai para os fatos. Então, nós estamos com um problema. Todo o embasamento que as empresas estão recebendo são embasamentos que não estão explicando direito o que está acontecendo. E não se vê a macro tendência, que é na direção da descentralização progressiva. Aí as pessoas querem ganhar dinheiro muito rápido, os consultores também querem ganhar dinheiro muito rápido, o cliente está desesperado, quer fazer mudanças na empresa dele para poder ir na onda, ele não sabe nem que onda que é. Você pega essa palavra aí, essa expressão transformação digital, trans quer dizer passagem. Formação quer dizer a estrutura que você vai mudar. Então você vai mudar de uma formação para outra formação. Transsexual, transamazônica. É a passagem de uma coisa para outra. Então você está indo de uma formação digamos, analógica, para uma transformação digital.
Então você vai fazer a transformação digital. Mas o que é o digital? É um troço genérico. E aí todo mundo começa a explicar o que é o digital. Aí o cara chega lá e diz: eu vou mudar a impressora que está aqui nessa sala para outra sala. Olha a transformação digital que eu estou fazendo. Não é transformação digital? É. Porque eu mudei a impressora. Eu troquei meu celular, eu estava com o Samsung e agora estou com o iPhone. Eu fiz uma transformação digital. Não é uma transformação digital? É. Então você vê que é uma coisa que não tem nexo nenhum. O que nós estamos propondo? Uma transformação administrativa de um modelo em que você tem um comando e controle centralizado para um comando e controle distribuído, que é o que está bombando no mercado. Ponto. Onde você vai ler isso? Em lugar nenhum. Se você não lê os canadenses, você não vai ler. Então você tem que ir para quem consegue explicar bem o troço. Vai ver se o Pierre Levy fala em BAN, em VUCA. Não fala. Porque ele conseguiu entender o processo. O desafio é fazer essa descentralização, até porque a gente não é muito moldado para isso. Por essa descentralização e como fazer também, como fazer de forma prática, vamos chamar assim, porque a gente tem um conceito, né, vamos chamar. Como que a gente vai trazer isso para o nosso dia a dia, numa gerenciamento horizontal, por exemplo? Talvez é o que você está propondo aí, uma gerência horizontal e não verticalizado. Olha só, deixa eu fazer um contraponto, que é o seguinte. Eu tenho trabalhado aqui, e toda vez que aparece essa expressão, uma coisa prática, eu quero dizer o seguinte: a gente tem um grande problema, que faz parte dessa discussão que a gente está fazendo, a gente tem um grande problema que é o seguinte: a gente confunde operacional com prática, que não tem nada a ver. Uma visão filosófica. A gente trabalha aqui no edifício nós trabalhamos aqui na escola com 4 áreas do edifício de conhecimento. Nós temos aqui embaixo o operacional, a metodologia, a teoria e a filosofia. Quando você tem um problema na vida pessoal, no grupo, na empresa, você tem um problema que você percebe no operacional. Aí você tem que ver, é um problema que se resolve no operacional ou está na metodologia? A metodologia é resultado de uma teoria. E a teoria é resultado de uma visão filosófica. Então, dependendo do problema, você tem que subir no andar adequado. Tudo isso é prático. Tudo isso é eficaz. E o que o pessoal fala? O prático é o operacional. Quando a gente começa a querer discutir metodologia, teoria e filosofia, o pessoal fala: isso não é prático. Eu só quero discutir o operacional. Só que as pessoas não entendem que prático é sinônimo de eficaz. Então, se o problema é filosófico de uma organização, é extremamente prático rever a filosofia. E às vezes o problema é teórico. Eu tenho 5 produtos que eu junto e num determinado momento eu criei uma metodologia porque eu junto aqueles 5 produtos e alguma coisa está dando errado. Então a minha metodologia está com um problema que eu preciso rever a junção dos produtos. Tem algo errado na análise dos produtos, que na hora que eu junto com a metodologia, aparece um problema no operacional. Então eu rever a teoria sobre os produtos é extremamente prático, porque está dando problema na metodologia que se reflete no operacional. E as pessoas acham que o operacional resolve tudo. Não, isso aí é perda de tempo. Depende do problema. Como a gente está vivendo hoje um problema de paradigma, os cursos de administração ficaram obsoletos diante das novidades que nós estamos vivendo, a gente precisa fazer essa revisão. Aí você me coloca a questão: como é que um consultor atua nisso? Depende. Se for um consultor operacional, não há discussão.
é perguntar para o cliente qual é o seu problema e resolver. Esse cliente não está querendo fazer mudanças estratégicas. Agora, se você é um consultor estratégico e você está assistindo essa palestra e você teve contato com essas ideias e você não levar essas ideias para o seu cliente, se você não foi convencido, tudo bem. Agora, se você acha que isso que eu estou falando faz sentido, ferrou. Ferrou. Porque agora você vai se sentir obrigado a entender isso para poder levar para o cliente. Senão você vai estar não levando para o cliente uma coisa que você acha que faz sentido. O cliente pode dizer, eu não quero saber disso. Eu só quero fazer estratégia de curto prazo. Ok. Problema do cliente, não seu. Agora, se o cliente falar, poxa, mas eu quero uma visão mais ampla, eu não estou acreditando no BANI, no VUCA, eu acho que essa transformação digital que você está fazendo no mercado não está funcionando, você tem ferramental para poder ajudar ele. O grande desafio, eu acredito que para nós também, é porque ele quer um resultado ali. O resultado, para se gerar o resultado, ele é de curto prazo. E você fazer uma estratégia elaborada, por exemplo, no desenvolvimento de um projeto elaborado, ele é médio e longo prazo. Você pode até fazer o curto prazo, mas o resultado, muitas vezes, ele não é a métrica não pode ser, sei lá, faturamento, por exemplo. Como fazer uma coisa desse sentido para que encaixar na cabeça das pessoas alguma coisa desse sentido? Então, claro, não é todo cliente que vai topar isso. O cliente que quer curto prazo. Aí o que eu digo é o seguinte, tem um livro aqui que eu gosto muito, espera aí que eu vou pegar ele. André, depois eu gostaria só de estar aproveitando a pergunta do Ernesto e estar encaixando aí com o Necon também, se possível. Olha esse livro aqui, ó, Colapso. É um cara que estudou várias civilizações. Um livro grossão aqui, que ele foi estudar os colapsos das civilizações. Qual é a conclusão que ele chegou? Jared Diamond. Tá invertida a câmera, né? Jared Diamond. Então, o que ele diz? Sabe por que as civilizações entraram em colapso? Diagnóstico dele. Falta de visão de longo prazo. As pessoas pensam no curto. Vem uma mudança estrutural como a gente está passando. E aí a empresa simplesmente acaba ou perde totalmente o seu valor de mercado. Pega, por exemplo, TV Globo. Quantas pessoas assistiam o Jornal Nacional? Vocês terem uma noção, em 2007 eu fiz um projeto no Globo chamado Globo Onliners. Foi a primeira rede social de leitores do mundo, com uma equipe interna da Globo. 2007, há 13 anos atrás. O projeto foi desativado, foi descontinuado. A equipe toda que fez o projeto se dissolveu. A Globo hoje estaria com a maior rede social de leitores, produzindo blogs, etc. Não estava preparada para a grande novidade. Desativaram a rede. Eu ganhei um prêmio por causa desse troço, da revista Info. Inovador do ano. Entendeu? Os 50 melhores inovadores do ano, eu ganhei um prêmio por causa desse projeto. E o Globo dissolveu o projeto. É o típico negócio que o cara vai dizer, mas eu quero só pensar no curto prazo. Eles estariam ganhando fortunas com anúncio em cada um dos milhares de blogs que teriam sido criados ali. Não estão ganhando. Estão hoje perdendo cada vez mais público e indo cada vez mais para o público de baixa renda e para os idosos. Esse é o caminho das empresas. E vai ser esse o caminho daquelas pessoas que... Você vê o sucesso de uma empresa, para analisar se a empresa está indo bem ou mal, você tem que ver o seguinte. Os jovens estão consumindo aquele produto dela, ou ela está indo cada vez mais para os idosos? Os jovens estão comprando aquele produto? Obviamente que tem empresas que não vendem para jovens, não são empresas que fazem esse tipo de varejo. Aí você vai falar, mas as indústrias de transformação. Mas pega o varejão. Pega empresas de várias áreas. Elas estão conseguindo conquistar os jovens, sim ou não?
Aí você vai ver. Porque os idosos morrem, né? A gente às vezes esquece disso, mas eles morrem. E o público novo, o futuro, é o jovem. Eles estão comprando, eles estão adorando aquela empresa, ou estão sendo obrigados a comprar com aquela empresa, doidos para uma outra empresa surgir para comprar de maneira diferente. Essa é uma boa visão. Bom, André, eu estou aí com um probleminha de time. Vamos. Ok. Vamos, o Dionísio tem uma questão. Então vamos lá, então vamos fechar com o Dionísio. Cara, pô, jogo rapidinho. Uma coisa que me deixou bastante, me inquietou bastante, foi uma colocação que você fez no que diz respeito à dificuldade, né? Na verdade, você usou a palavra impossibilidade, se eu não me engano, das empresas que já estão estabelecidas, independente do tamanho delas, terem essa visão mais futurística, ou seja, esse modelo, essa visão mais de Uber e tal, estaria associada às empresas que estão surgindo, pela dificuldade cultural das que já estão estabelecidas. Eu tive a oportunidade de vivenciar uma situação interessante, certamente você conhece, né, do consórcio modular Volkswagen, então, que foi absolutamente inovador à época, e eu tive a oportunidade de participar por 4 ou 5 anos de todo esse processo, que para mim foi uma escola muito interessante. Você tinha lá, eles elevaram a figura, ao invés de ser fornecedor, né, eles elevaram um grupo de 7 empresas à categoria de parceiros. Então, na Volkswagen, à época, que era a única montadora de caminhões no mundo, isso é importante a gente ressaltar, a Volkswagen não tinha, e não tem agora, né, com a venda para a MAN, mas na época não tinha nenhuma empresa no mundo, nenhuma unidade que fabricava caminhões, não tinha essa tecnologia. Ela absorveu parte da tecnologia a partir da associação com a Ford, né, na Auto Latina, mas aí por conta do rompimento com a Ford, da Auto Latina, ela teve que tomar uma decisão estratégica. Ou saía desse mercado de caminhões e ônibus, que era um mercado absolutamente estratégico, né, e rentável, a rentabilidade era muito alta nesse produto, ou tinha que se reinventar. Por isso surgiu o consórcio, né? Então, a Volks, na verdade, ela cuidava do início, da ponta da produção, ou seja, do desenvolvimento, e cuidava no final da qualidade, para verificar se o produto estava de acordo com a qualidade estabelecida no projeto. E é interessante porque você não tinha um único funcionário da Volks no processo produtivo. Eram todos funcionários desses 6 parceiros, né? E uma característica, no caso dos motores, que é o coração do produto, nós tínhamos 2 concorrentes. Tinha a MWM e a Mannesmann, né? Então, dependendo do tipo de caminhão, você tinha uma que fornecia o outro. Eu tive a oportunidade de, na sequência, vir a trabalhar na unidade de São Bernardo, que foi a primeira no Brasil, muito antiquada do ponto de vista de layout e tudo mais. Foi um choque cultural grande para mim, né? Vivenciando em Resende com o consórcio e depois vindo para São Bernardo, né? E lá nessa unidade do consórcio era absolutamente enxuta, né? Você tinha só uma linha de produção que produzia todos os tipos de produtos, caminhão leve, pesado, médio, os ônibus, era uma linha só, altamente flexível. Eu estou pegando a Volks como exemplo, que eu lembrei, porque é uma empresa que tem essa característica, né? Quer dizer, o grupo Volkswagen era uma empresa estabelecida, com esse viés tradicional, mas que de repente conseguiu descolar-se para essa unidade que ganhou autonomia, tinha uma gestão com bastante dependência e virou um case, muitos anos aí de sucesso. Aí a minha pergunta é essa, né? Quer dizer, ainda que seja uma empresa tradicional, desde que ela se proponha, né? E aí a seguinte, o que depende para aquele descolamento? É a de mercado, é a oportunidade ou é o grupo de gestores que estão lá, que visualizaram isso, essa oportunidade, né? No caso da Volks, que não tinha nenhuma unidade, quem trouxe esse conceito, quem forçou a barra para que houvesse a manutenção
caminhões e ônibus. Ele até morreu, ele era o vice-presidente mundial de suprimentos, e ele era catalão. A motivação dele era de levar a fábrica para lá, para a Catalunha, e acabou ficando no Brasil. Então, a minha pergunta é essa, né? Na sua opinião, qual o principal motivador? Algum desses três, ou os três, ou nenhum deles? Não, eu acho o seguinte, a minha experiência aí, que eu tenho tido, é o seguinte, os gestores que tiveram mais apetite para essa conversa que eu estou tendo, eles tinham uma característica que é a seguinte, eu acredito que as pessoas nascem com uma placa-mãe, isso é genético, essa placa-mãe existe um processador com mais ou menos espaço RAM na memória do cérebro do cara. Quanto mais ele tem memória RAM, mais capacidade de abstração, mais ele consegue pensar cenários mais amplos e consegue sair daquele dia a dia. Quanto menos ele tem placa-mãe, mais ele está ligado ali no dia a dia. Então, a minha experiência é que essa conversa que a gente está tendo aqui, pessoas que têm essa característica, que eu chamo de inquietos, a pessoa logo abarca. São pessoas que trabalham mais na estratégia e geralmente pessoas que gostam de trabalhar na estratégia de médio e longo prazo. O cara que é mais consultor, mais operacional, ou é um estrategista de curto prazo, que eu chamo de modista, esse cara não compra nem o consultor, nem o cliente. Então, são poucos os clientes, na minha opinião, hoje, em função de demanda, em função de, ainda mais agora com a pandemia, em função de crise, em função do dia a dia, etc. Papá, as pessoas não param para pensar nisso. Como todo o mercado é consumidor dos livros americanos, e os americanos não falam desse jeito, e falam de transformação digital, que é basicamente digitalizar, mete aplicativo que resolveu o problema, a coisa está indo com essa problemática aí. É o maior fenômeno, é o fenômeno mais disruptivo da história humana, uma mudança de mídia, o menos estudado e não está dentro do cenário dos influenciadores das grandes organizações. Então a gente está vivendo uma situação muito difícil, né? Nós criamos uma escola alternativa, nós estamos produzindo esses conhecimentos, nós estamos difundindo isso, cada vez mais as coisas vão entrando em vários lugares, mas ainda é muito incipiente do que deveria ser essa visão. Nem que fosse para dizer o seguinte, olha, existe essa visão aqui meio macro do mercado, mas tem um pessoal, esse, falando coisas diferentes. Tem esses canadenses, tem não sei quem. Nem isso está acontecendo. As pessoas estão... É como eu tenho uma frase que eu gosto muito, que é o seguinte, você não consegue acordar quem finge que está dormindo. O mercado hoje finge que está dormindo. Está entendendo? Não quer. Para fechar, tem uma coisa engraçada que é o seguinte. Tu chega numa empresa e fala, cara, vamos digitalizar? O cara, vamos, bora. Quem é que eu mato com a digitalização? O pessoal operacional. Trocador, caixa, frentista. Pô, vamos matar esses caras. Vamos digitalizar. Vamos tirar esses caras da fita. Aí eu falo, pô, vamos uberizar? Aí você fala pro gerente. Aí ele pergunta, quem que morre com a uberização? Você, o gerente. Aí ele fala, não, peraí, eu vou pensar, deixa eu pensar um pouco. A verdade é essa, quem toma a decisão está perdendo, vai subir. No Uber não tem gerente, no Mercado Livre não tem gerente, no Airbnb não tem gerente. Muda completamente. Tem um gerente de uma equipe pequena, mas aquele gerente grandão de RH, acabou. Gerente de controle de qualidade, acabou. Aí a galera não vai topar um troço desse, né? Verdade. Muito bem colocado. Pessoal, nós estamos aqui já chegando no nosso final. O Nepô já dedicou bastante tempo para a gente, o que a gente tem que agradecer muito aqui por ter tido essa oportunidade de ter o contato aí com o conhecimento dele. E, bom, eu gostaria, antes de mais nada,
em nome do meu querido amigo Josué Gomes, agradecer aqui a presença de todos, agradecer a você, Nepô, que você dedicou esse tempo aqui para nós, e que realmente isso trouxe um conhecimento para todos nós, uma visão de muitas pessoas, eu, por exemplo, uma visão diferente do que eu estou acostumado, e isso é sempre muito positivo. Isso é muito positivo, porque faz a gente, como você falou, faz a gente questionar, e essa faísca, para nós, é importantíssima quando a gente mexe com a parte de estratégia, sem sombra de dúvida. Então, eu gostaria muito de agradecer, em nome da BCO, em nome do Josuel, em nome de todos aqui presentes também, esse tempo dedicado a nós. E o pessoal avisando aqui que eu já está aqui no nosso chat, tá? O telefone, tá o celular aqui do Nepô. Eu vou colocar novamente aqui, tá? Para que vocês possam ter aí para referência. Coloquei agora ali no finzinho do André, quer dizer, dizer o seguinte, pessoal, pô, gostei dessa abordagem, etc. Tal, a gente tem na escola hoje, mandando um oi pelo celular, você passa a receber meus artigos, todo dia eu publico um áudio e um artigo aberto gratuito. E tem as imersões. Tem aqui algumas pessoas que estão aqui que fazem parte da escola. As imersões são contato constante comigo, uma certificação, acesso ao meu novo livro, lives mensais que a gente discute, e a pessoa incorpora isso. E uma coisa que eu acho que é importante, que é aquela brincadeira de Matrix, no filme Matrix tem uma cena muito interessante que o cara, sabendo que Matrix era uma fantasia, ele quis voltar para Matrix. Então uma coisa importante é ficar na nave, aquela nave Nabucodonosor, olhando Matrix de fora, mas com pessoas que estão fora de Matrix. É isso que a gente criou na escola. Não adianta você, ouviu o que o Nepô falou, legal, volta para o mercado amanhã, vai ter contato com todas as coisas, daqui a um mês, isso acontece muito, cara, eu gostei daquele papo com o Nepô, o que ele falou mesmo? Nem lembro, cara, mas é legal, gostei. Entendeu? A nossa mente apaga essas coisas. E aí você, mais adiante, pode se arrepender de falar, pô, eu poderia ter aproveitado aquela visão do Nepô, ir do fundo naquilo, porque aquilo ali geraria para mim um grande mercado mais adiante. É um pouco por aí. Quero agradecer, desejar a todos boa noite. O celular é esse aí, é só me mandar um zap. Nepô, tem também o website que eu posso jogar aqui para o pessoal? O meu site, que eu tenho todos os meus artigos, é o nepo.com.br, nepo.com.br, e a escola, nepo.com.br, e a escola é bimodais.com.br. Maravilha, pessoal, tá aqui. Esse chat vai estar salvo também, junto com o material aqui, a gravação de hoje e tudo. E, bom, gostaria de agradecer a presença de todos, especialmente ao Nepô aqui. Muito obrigado. Um abraço. Fala. Antes de você desligar e intervir, se pudesse mandar para a gente os livros que você disse dos canadenses, seria interessante. Desculpa cortar vocês, mas o meu medo é que vocês cortarem aí. Me manda lá um zap que eu te... Me manda um zap lá que eu te mando. Maravilha. Maravilha, tá ok, Ernesto? Obrigado, viu, gente? Um grande abraço para todo mundo aí. Um abraço a todos. Obrigado. Muito boa noite a todos. Obrigado, Nepô. Valeu.
Bom, agora no mês de março nós estamos discutindo aqui a imersão 5.3, estamos falando do livro do Taleb, né? Voltando a falar do livro Cisnes Negros, né? O livro que projetou o Taleb, e falando sobre o futuro das profissões. Eu convido você a participar da melhor escola de futurismo do Brasil, Bimodais. Você vem aqui tomar a pílula vermelha, sair desse mimimi que o mercado está hoje. Me manda um zap, 21 99608 6422. Vou repetir, 21 99608 6422. Nipô, quero ser bimodal.